Bem, olá, mi nombre es Aline Silva, soy del grupo T3 de Técnica Quirúrgica Teórico con doctor Heredia y hoy les voy a explicar sobre mi caso clínico de diverticulitis. El caso clínico habla de una mujer de 69 años que tiene dolor abdominal hace 48 horas y acude por un cuadro clínico de 48 horas de evolución, caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, que incrementou en las últimas 12 horas, localizado en el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Tiene fiebre, náuseas, flatulencias y aumento de las deposiciones. Entre los antecedentes personales no patológicos, la paciente tiene una alimentación buena, normal. Se alimenta de pan, huevos, arroz, frijol, pollo, queso, yuca. Entre los hábitos y costumes, ela fuma, pero no bebe. Vive en un departamento que cuenta con saneamiento básico y no tiene mascotas. Não pratica atividades físicas e vive com seus 3 hijos. E está em dias com o pai. Entre los antecedentes patológicos, tuve varicela en la niñez a los 8 años y tuve una buena evolución. Tuve también enfermedad diverticular diagnosticada hace 3 años y no refiere a intervención quirúrgica, no refiere a transfusões, não refere traumas, não toma medicamentos. Tuve 3 episódios de diverticulite não complicada, na qual teve que ser hospitalizada. Tiene alergia a polvo, detergente y eso. Su padre falleció a los 87 años de insuficiencia respiratoria. La madre falleció a los 84 años con fallo renal. Y sus hermanos vivos, presenta hipertensión arterial. Entre los antecedentes ginecobstétricos, la paciente tuvo su menarquia a los 15 años, la telarquia a los 12 años, la menopausia a los 43 años. Inició su vida sexual a los 21 años, tuvo solo una pareja, 3 gestaciones, 3 cesáreas, no tuvo partos ni abortos. No refiere flujos menstruales y ha hecho su último Papa Nicolau en 2019. Entre la revisión por sistemas, la paciente no refiere síntomas del sistema nervioso, ni del genitourinario, ni del musculoesquelético, ni del cardiovascular y ni del respiratorio. Solo refiere aumento de las deposiciones, flatulencia y distensión. Entre el exame físico, la paciente tuvo una presión arterial de 100 por 70, 38,5 graus de temperatura, frequência respiratória de 20 respirações por minuto, frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, mucosas orais desidratadas, não apresenta cianoses, está normocrômica e anictérica. Os campos pulmonares não apresentam fenômenos, apresentam ruídos cardíacos rítmicos e sinsopos, ruídos respiratórios conservados, sem agregados. Abdômen com resistência muscular, dolor à palpação em flanco e na fossa ilíaca esquerda, não apresenta rebote e superestaltismo está diminuído. Não apresenta déficit neurológico, nem signos de focalização, nem signos benignos. Entre os exámenes paraclínicos, temos el hemograma, temos uma leucocitose em el hemograma, onde os leucocitos estão em 12.900. A paciente apresenta uma neutrofilia, 6% de bandas, VSG de 34, glucose de 136 mg por decilitro, úrea de 69 mg por decilitro, creatinina de 1,7 mg por decilitro e o PCR de 38 mg por decilitro. Vamos à primeira pergunta. ¿Cuál es el análisis clínico del caso clínico? La mujer anciana tiene dolor cólico en la fosa ilíaca y flanco izquierdo. Hace sospechar de apendicitis,
diverticulitis e a síndrome de Crohn. A paciente tuvo febre, que indica possivelmente um quadro infeccioso. Devemos perguntar se o dolor se irradia, se empeora ou melhora com algo. Se vomitou e qual era o tipo de vômito. Em la revisión por sistemas, vimos que a paciente referiu flatulências, aumento das reposições e distensão abdominal e varices. Nega pérdida del apetito, adelgazamento, fatiga e sangue em las heces. A segunda pergunta seria, qual é o diagnóstico clínico? Seria a diverticulitis. A terceira pergunta seria, quais são os diagnósticos diferenciais? A sospecha clínica é alta em pacientes com enfermidade diverticular, conhecida por apresentar sintomas característicos. Pero outras enfermidades, como a apendicite, câncer de colo e ovário, enfermidade de Crohn, podem produzir sintomas similares e se necessita ser exames complementares. A quarta pergunta seria, se necessita estudos paraclínicos e de imagem, quais? Uma tomografia abdominal com e sem contraste, a ressonância magnética, a ultrassonografia de abdômen. Se evalua a diverticulitis com tomografia do abdômen e da pelvis, com contraste em água, administrado por via oral ou rectal. Pero cerca de 10% dos pacientes não distinguem diverticulitis do câncer do colo. Por isso, a ressonância também é uma alternativa. Frequentemente se recomenda a colonoscopia 1 a 3 meses depois da resolução do episódio de peritonitis, para evaluar a presença do câncer. A quinta pergunta seria, se a paciente tiver alegazamento de desnutrição, que deveria sospechar? Deveríamos sospechar da enfermidade de Crohn. A sexta pergunta seria, a paciente tem febre, por quê? Sim, por la infecção, inflamação e infecção do divertículo. A PCR está de 38 mg por decilitro, o que indica uma infecção grave. A sétima pergunta seria, quais são os fatores de risco? Por quê? Vimos que os fatores de risco do paciente são a idade, porque ele tem 69 anos, o tabaquismo e sedentarismo. Porque o envelhecimento seria um fator de risco para a paciente? Porque a incidência de diverticulitis aumenta com a idade e com o sedentarismo. Porque o tabaquismo seria um fator de risco? Porque os fumantes são mais propensos a desenvolver diverticulitis. A oitava pergunta seria, se tem diverticulitis, qual seria sua classificação? Bueno, provavelmente a classificação de diverticulitis seria a HINCH 1. La nona pergunta seria, o paciente pode ter complicações? Quais? A formação de abscesso por el aumento de pulso resultante da inflamação e peritonitis. Se rompe o divertículo e seu contenido difere pela cavidade abdominal, ou seja, a complicação seria a ruptura do divertículo e a infectação de toda a cavidade abdominal. Quais os procedimentos terapêuticos que se pode fazer? Podemos fazer uma dieta líquida ou zero, antibióticos e uma cirurgia. Entre os antibióticos, podemos usar o metronidazol, 500 mg cada 8 horas, mas uma fluoroquinolona, como a ciprofloxacina, de 500 mg cada 12 horas, pero só em caso de diverticulitis aguda. Esquemas de antibiótico para pacientes hospitalizados são selecionados em base a muitos fatores, incluindo a gravidade da enfermidade, o risco de complicações e probabilidade de organismos resistentes. Pequenos abscessos de hasta 2 ou 3 centímetros de diâmetro generalmente desaparecem com antibióticos de amplo espectro e repouso intestinal. Foi o que ocorreu das outras vezes com a paciente na hospitalização. Tuve um quadro de inflamação do divertículo, ela tomou antibióticos e os abscessos regrediram e foi a sua casa. Pero agora é um quadro repetitivo de diverticulitis. Se a resposta não for satisfatória, o paciente deve permanecer hospitalizado
hasta que los síntomas sean aliviados y una dieta sea retomada. La cirugía es necesaria de inmediato para los pacientes con perforación libre o peritonitis general. Otras indicaciones para la cirugía incluyen síntomas graves que no responden a tratamento no quirúrgico en 3 a 5 días y empeoramento del dolor, la sensibilidad y la fiebre. Alrededor de 15 a 20% das pessoas hospitalizadas com diverticulitis aguda requerem cirurgia durante a hospitalização. Para a diverticulitis não complicada, se recomenda previamente a ressecção quirúrgica em função do número de recorrências. Atualmente, a Sociedade Estadunidense de Cirujanos del Colon y Recto e suas pautas práticas recomendam uma avaliação caso por caso em lugar de la colectomia segmentária electiva obrigatória depois de um segundo episódio. Os pacientes para quem os ataques recorrentes têm um maior risco de morte ou complicações generalmente se consideram candidatos para a cirurgia. Para a diverticulitis complicada, se recomenda a colectomia segmentária eletiva depois de um episódio. Para aqueles cujos sintomas han desaparecido com os antibióticos e el drenaje percutâneo, a cirurgia se pode realizar de forma eletiva em um momento posterior, quando se pode utilizar um solo procedimento em lugar de várias etapas. Deve recercar-se o segmento afetado do cólon. Suas bordas devem volver a assentar-se imediatamente em pacientes sanos se há uma perfuração significativa, abscessos ou inflamação. Outros pacientes podem permanecer com uma colostomia temporal, com a reanastomose realizada em cirurgia posterior, depois de la inflamação haya disminuído e as condições generais melhorem. Bueno, essas foram as perguntas sobre o caso clínico de diverticulitis. Espero que eu tenha aclarado bien el caso. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.